Olá pessoal, aqui é o canal Política Urgente 2026. Acabaram de sair as pesquisas eleitorais mais recentes para as eleições de 2026 para o estado de Pernambuco, e eu trouxe todos os números para vocês. Vamos falar sobre a corrida presidencial, sobre quem disputa o governo do estado e também sobre a briga pelo Senado Federal. Tem Lula, tem Bolsonaro, tem Michele Bolsonaro, tem Tarcísio de Freitas, tem João Campos, Raquel Lira, Humberto Costa, Silvio Costa Filho e muito mais. São 3 pesquisas completas com vários cenários diferentes. Então fica com a gente até o final porque você vai saber exatamente quem está na frente e quais são as chances de cada candidato. Bora lá? Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando tudo sobre as eleições de 2026. Deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Vamos começar falando sobre a eleição presidencial. O Instituto Paraná Pesquisas fez um levantamento em Pernambuco para saber em quem o povo votaria para presidente em 2026. E eles testaram 3 cenários diferentes. No primeiro cenário, a pergunta foi: se a eleição de 2026 para presidente do Brasil fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem o senhor ou a senhora votaria? E os resultados são os seguintes. Em primeiro lugar, o presidente Lula, do PT, tem 48% das intenções de voto. Em segundo lugar, vem o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PR, com 26,4%. Em terceiro lugar está Ciro Gomes, do PDT, com 8,5%. Em quarto lugar, aparece o governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, com 2,9%. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, tem 1,1%. E o ministro dos Transportes, Renan Filho, do MDB, tem 0,9%. Votos em branco, nulo e nenhum somam 7,5%. E 4,8% não souberam ou não opinaram. Então, resumindo esse primeiro cenário, Lula lidera com 48% e Bolsonaro tem 26,4%. A diferença entre os dois é de 21,6 pontos percentuais. É uma vantagem bem grande do Lula sobre o Bolsonaro em Pernambuco nesse cenário. Essa pesquisa do Paraná Pesquisas ouviu 1.510 eleitores em 62 municípios pernambucanos, entre os dias 1º e 5 de agosto. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Segundo cenário testado pela pesquisa. Nesse cenário, ao invés de Jair Bolsonaro, colocaram Michele Bolsonaro, que também é do PL, para disputar com o Lula. E olha como ficaram os números. Lula tem 48,9% das intenções de voto. Michele Bolsonaro tem 20,5%. Ciro Gomes aparece com 9,6%, Ratinho Júnior tem 3,8%, Ronaldo Caiado marca 2,1% e Renan Filho tem 0,9%. Branco, nulo e nenhum totalizam 8,2%, e 6% não souberam ou não opinaram. Nesse segundo cenário, a vantagem de Lula é ainda maior. Ele tem 48,9% contra 20,5% de Michele Bolsonaro. A diferença aqui é de 28,4 pontos percentuais. Então, Michele Bolsonaro tem uma performance pior que Jair Bolsonaro quando colocada para disputar com Lula em Pernambuco. E agora vamos para o terceiro e último cenário presidencial. Dessa vez, testaram Lula contra Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, do Partido Republicanos. E os números são os seguintes. Lula lidera com 49,1%. Tarcísio de Freitas tem 15,2%. Ciro Gomes vem em seguida com 10,5%. Ratinho Júnior marca 5%. Renan Filho tem 1,4% e Ronaldo Caiado tem 1,3%. Branco, nulo e nenhum são 11,2% e 6,4% não souberam ou não opinaram. Olha que interessante, nesse terceiro cenário, Lula tem a maior vantagem de todos. Ele tem 49,1% contra apenas 15,2% de Tarcísio de Freitas. A diferença aqui é gigantesca, 33,9 pontos percentuais. Isso mostra que entre os nomes testados do campo da direita, Tarcísio de Freitas é quem tem a pior performance contra Lula em Pernambuco. Então, resumindo a pesquisa presidencial,
Lula lidera em todos os 3 cenários testados em Pernambuco. A vantagem dele varia de 21,6 pontos contra Bolsonaro, 28,4 pontos contra Michele, até 33,9 pontos contra Tarcísio. Pernambuco se mostra um estado muito favorável ao presidente Lula nessa simulação para 2026. Agora vamos falar sobre a disputa para o governo de Pernambuco. E aqui, a pesquisa é diferente, foi feita pelo Instituto Real Time Big Data, divulgada pela CNN Brasil. Eles testaram 2 cenários, um com vários candidatos e outro só com os 2 principais, simulando um segundo turno. Vamos começar com o primeiro cenário, quando apresentam vários nomes de candidatos para o eleitor escolher. E olha só os resultados. Em primeiro lugar, disparado na frente, está João Campos, do PSB, que é o atual prefeito de Recife. Ele tem 59% das intenções de voto. É um número muito alto. Em segundo lugar, vem a atual governadora Raquel Lira, do PSD, que tentará a reeleição, com 24%. Em terceiro lugar, aparece Gilson Machado, do PL, com 5%. Empatados em quarto lugar estão Ivan Morens, do PSOL, e Eduardo Moura, do Novo, ambos com 3% cada um. 4% votariam nulo ou branco, e apenas 2% não sabem ou não responderam. Gente, olha a diferença. João Campos tem 59% e Raquel Lira tem 24%. São 35 pontos percentuais de diferença. É uma vantagem esmagadora. E nenhum outro candidato chega perto dos 2 principais. O terceiro colocado, Gilson Machado, tem apenas 5%. Essa pesquisa do Real Time Big Data foi feita entre os dias 20 e 22 de setembro, com 1.200 entrevistas em Pernambuco. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O Instituto também fez uma simulação de segundo turno, colocando só João Campos contra Raquel Lira, os 2 principais nomes da disputa. E olha como fica. João Campos vai ainda melhor no segundo turno. Ele alcança 63% dos votos. Raquel Lira fica com 27%. 6% votariam nulo ou branco e 4% não sabem ou não responderam. No segundo turno, a vantagem de João Campos aumenta ainda mais. Ele passa de 59% para 63% e a diferença sobre Raquel Lira vai para 36 pontos percentuais, 63% contra 27%. Isso mostra que João Campos é o grande favorito absoluto para o governo de Pernambuco em 2026. Com 59% no cenário com vários candidatos, ele pode até vencer ainda no primeiro turno, já que precisa de 50% mais um dos votos válidos. E se for para o segundo turno, a tendência é que ele aumente ainda mais a vantagem, como mostrou essa simulação. A atual governadora Raquel Lira, do PSD, enfrenta uma disputa bem difícil pela reeleição, já que está muito atrás nas intenções de voto. E os outros candidatos, como Gilson Machado, do PL, têm números muito baixos e não conseguem despontar como alternativas viáveis. E agora vamos para a última pesquisa, que é sobre a disputa para o Senado Federal por Pernambuco em 2026. Essa pesquisa também foi feita pelo Real Time Big Data com os mesmos 1.200 eleitores ouvidos entre os dias 20 e 22 de setembro. A margem de erro também é de 3 pontos percentuais. Diferente da eleição para presidente e governador, onde temos candidatos bem definidos na liderança, a disputa para o Senado está muito mais fragmentada e competitiva. Vários nomes aparecem com chances e tem muita gente ainda indecisa. O Instituto testou 3 cenários diferentes para a gente entender melhor essa disputa. Vamos lá. No primeiro cenário, quando apresentaram vários nomes de candidatos, a pergunta foi: se as eleições para Senado por Pernambuco fossem hoje, em quem você votaria? E os resultados são os seguintes. Em primeiro lugar está Humberto Costa, do PT, que já é senador pelo estado, com 22% das intenções de voto. Em segundo lugar, vem Silvio Costa Filho, do Republicanos, que atualmente é ministro de Portos e Aeroportos do governo Lula, com 17%. Em terceiro lugar, aparece Anderson Ferreira, do PL, que foi prefeito de Jaboatão dos Guararapes e é deputado federal, com 15%. Em quarto lugar, está Fernando Dueire, do MDB, com 9%. E em quinto lugar, aparece Jô Cavalcante, do PSOL, com 4%. Agora prestem atenção nesses próximos números porque eles são importantes. 17% disseram que votariam nulo ou branco.
e 16% não sabem ou não responderam. Ou seja, 33% dos eleitores ainda estão indecisos ou não querem votar em ninguém. É muita gente sem definição ainda. Então, nesse primeiro cenário, Humberto Costa lidera com 22%, seguido por Silvio Costa Filho com 17% e Anderson Ferreira com 15%. A diferença entre o primeiro e o segundo é de apenas 5 pontos, e entre o segundo e o terceiro, apenas 2 pontos. É uma disputa muito apertada. O Real-Time Big Data também testou um cenário diferente, incluindo outros nomes junto com Humberto Costa e Silvio Costa Filho. Nesse segundo cenário, Humberto Costa tem 21%, Silvio Costa Filho tem 15%. Eduardo de Freitas, do PP, aparece com 14%. Anderson Ferreira, do PL, também tem 14%. Nulo ou branco somam 16%, e não sabem ou não responderam são 14%. Olha como a disputa continua muito fragmentada. 4 candidatos aparecem com números entre 14% e 21%, e ainda tem 30% de indecisões ou votos nulos e brancos. É uma disputa completamente aberta. E no terceiro cenário, testaram Humberto Costa contra Miguel Coelho, do União Brasil. E os resultados são: Humberto Costa com 19%, Miguel Coelho, do União Brasil, com 18%, Eduardo de Freitas, do PP, com 14%, Silvio Costa Filho, dos Republicanos, também com 14%, 21% votariam nulo ou branco e 14% não sabem ou não responderam. Olha que interessante esse cenário. Humberto Costa tem 19% e Miguel Coelho tem 18%. É apenas 1 ponto de diferença. É praticamente um empate técnico. E ainda tem 35% de indecisões ou votos nulos e brancos. Essa é a maior taxa de indecisão dos 3 cenários testados. Olha, a esquerda tem motivos para comemorar em Pernambuco. O campo progressista demonstra uma força muito grande no estado. Lula lidera com folga para presidente, com números próximos dos 50%. João Campos, do PSB, que é apoiado pelo PT e faz parte do campo da esquerda, está absolutamente dominando a corrida para o governo estadual. E no Senado, Humberto Costa, do PT, também está na liderança. Isso mostra que a aliança entre PT e PSB está muito consolidada e forte em Pernambuco. E olha que interessante, João Campos, que é prefeito de Recife, está fazendo uma gestão que tem uma aprovação muito alta, e isso se reflete nessa vantagem gigantesca para 2026. Com 59% das intenções de voto, ele pode ser o grande nome da esquerda, não só em Pernambuco, mas nacionalmente também. O PT, que está no governo federal com Lula, também tem uma base sólida, como mostra a liderança de Humberto Costa para o Senado. A estratégia da esquerda deve ser manter essa aliança PT-PSB funcionando bem, porque ela tem se mostrado vencedora. E João Campos já desponta como uma liderança jovem, renovada, que pode ser o sucessor natural de Lula no campo progressista no futuro. Ele tem apenas 30 anos e já demonstra essa força eleitoral impressionante. Já para a direita, o cenário em Pernambuco é bem mais complicado. Os números mostram uma grande dificuldade para esse campo político no estado. Nos 3 cenários presidenciais testados, os candidatos da direita ficam muito atrás de Lula. Bolsonaro tem 26,4%, Michele tem 20,5% e Tarcísio tem apenas 15,2%. São números muito baixos. Para governador, a situação é ainda pior. Raquel Lira, que é da centro-direita, está com apenas 24%, muito longe dos 59% de João Campos. E Gilson Machado, do PL, que é o candidato mais identificado com o bolsonarismo, tem apenas 5%. É um número muito pequeno. Do lado da direita, os nomes que aparecem nessas pesquisas ainda não demonstraram força suficiente para desafiar a hegemonia da esquerda em Pernambuco. Raquel Lira vai precisar de um milagre para conseguir a reeleição. Gilson Machado e Anderson Ferreira não conseguiram decolar. A direita vai precisar encontrar novos nomes, novas lideranças, se quiser voltar a ser competitiva no estado. Mas é fundamental lembrar que ainda falta mais de um ano para as eleições de 2026.
Muita coisa pode acontecer até lá. Podem surgir novas alianças partidárias, as campanhas eleitorais podem mudar completamente o cenário, novos fatos políticos vão acontecer, o desempenho dos governantes atuais vai impactar os números e o cenário econômico nacional e local também tem grande influência. Então essas pesquisas são uma fotografia do momento atual, mas não definem absolutamente nada ainda. A última palavra sempre será do eleitor, nas urnas, em outubro de 2026. E você? O que achou desses números? Concorda com essas pesquisas? Está surpreso com algum resultado? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. E se você gostou desse conteúdo completo com todas as pesquisas, não esquece de deixar aquele like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades políticas de Pernambuco e do Brasil. Um grande abraço e até a próxima!